Olá pessoal, muito feliz de vocês estarem novamente comigo no meu canal. Hoje eu vou falar da primeira poeta que recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Vou dar uma dica, ela é carioca. Vou falar depois da vinheta. Estou falando de Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Ela nasceu no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Seus pais, Carlos Alberto de Carvalho Meireles, era funcionário do Banco do Brasil, e sua mãe, Matilde Benevides Meireles, era professora primária. Eles eram descendentes de portugueses. O seu pai faleceu antes dela nascer e sua mãe faleceu antes dela completar 3 anos. Ela foi criada pela avó materna, a Jacinta Garcia Benevides, e pela babá Pedrina, que contava muitas histórias e fazia com que ela tivesse muita imaginação, muitas histórias, brincadeiras. Ela ajudou muito na criatividade da Cecília. E na vida dela aconteceram muitas mortes, deixou a situação material um pouco difícil, né? Mas ela acabou aprendendo a lidar com a morte. E ela recebeu no colégio um prêmio em ouro do poeta Olavo Bilac, que ele era inspetor na época, e por ela ter se formado com louvor. Ela gostava muito de gente, gostava de estudar, de canto, violino, e casou-se com o artista plástico Fernando Correia Dias. E desse casamento, eles tiveram 3 filhas, Maria Fernanda, que hoje é atriz, Maria Elvira e Maria Matilde. Ele era muito depressivo e numa dessas crises de depressão, ele se mata. Foi um sofrimento atroz para a família, as filhas sofreram muito, eles sofreram muito, elas sofreram muito, mas a vida continuou e tempos depois ela se casa com o professor e engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo. Foram muito felizes. Eles se conheceram porque a Cecília, além de professora, poeta, era jornalista, conferentista. Ela foi fazer uma matéria e fez uma entrevista com ele e não se deixaram mais, não se apaixonaram. E quando ela tem 18 anos, ela escreveu o primeiro livro dela, chamado Espectros. Passou pelo movimento modernista com independência, mantendo seu estilo de poesia lírica e metafísica. Ela é uma das mais importantes poetas brasileiras de todos os tempos. É autora de prosa, contos, crônicas. Em 1934, organizou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, onde as crianças eram muito bem recebidas e tinham toda a orientação necessária. Dedicou-se a escrever, lecionava também. Enfim, era uma pessoa voltada, apaixonada pela escrita, pelas pessoas. Ela sempre defendeu uma educação pública de qualidade. Ela colaborava com jornais, escrevia crônicas, conferências, traduções. Ela era poliglota e ela foi a primeira mulher, como falei, a receber da Academia Brasileira de Letras com o livro A Viagem, isso em 1938. Ela sempre adorou estudar, estudava muito, estudara várias línguas, pesquisava, trabalhou fora do país. Em 1953, ela lança O Romanceiro da Inconfidência, narrativa poética sobre o movimento mineiro do século XVIII, um dos trabalhos considerados mais importantes da poesia de todos os tempos. Além de
uma obra imensa, ela tem mais de 40 livros. Ela também escreveu para as crianças. Um livro muito conhecido, muito apreciado, chama-se Ou Isso ou Aquilo. Fez muito sucesso e faz sucesso até hoje. Como professora, ela participou de algumas reformas educacionais no Brasil. Viajou o mundo inteiro porque era fascinada por estudar. Estudava línguas, fazia conferências sobre literatura, educação e folclore. E ela é tradutora também. Ela se aposentou em 1951. Trabalhou na Rádio MEC do Rio de Janeiro. Era muito admirada pelos poetas da época: Drummond, Mário Quintana, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes. Ela era professora, escritora e poeta. Ganhou muitos prêmios e homenagens, como o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra, e para o espaço de concertos e apresentações, a Sala Cecília Meirelles. Ela morreu aos 63 anos em novembro de 64. Nunca deixou de trabalhar. A sua obra é vasta. Eu dei aqui umas pinceladas sobre a vida de Cecília Meirelles e vou ler para vocês um poema, um dos mais conhecidos, que é Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Agora eu vou ler para vocês o poema infantil Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Entre 1989 e 1992, circulou no Brasil uma cédula de 100 cruzados com a estampa da Cecília Meirelles. E no anverso podemos ver alguns versos dos seus cânticos. Um detalhe que eu vou falar para vocês é a respeito do nome da Cecília Meirelles. O Meirelles original tem 2 L's. E ela recebeu uma carta de uma vidente dizendo que se ela tirasse um L no sobrenome, a vida dela ficaria mais leve. Coincidência ou não, ela assim o fez e as coisas realmente melhoraram. Bom, pessoal, chegamos ao final dessas pinceladas. Eu confesso que eu estou encantada de conhecer essa artista plural, uma gigante, maravilhosa, e vou conhecer mais sobre ela. Isso foi só o princípio, só o comecinho. Espero que vocês também tenham gostado e conheçam mais sobre ela, sobre suas obras, sobre os outros livros. E eu vou pedir para vocês colaborarem com o canal, darem um joinha,
acionar o sininho, deixar um comentário. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.